De treta em treta, dá-lhe Arrascaeta. De treta em treta, dá-lhe Arrascaeta. Mais um. Pedro. Flamengo classificado para as quartas de finais da Copa Libertadores da América. É isso mesmo, o time do Internacional caiu sobre o gigante Flamengo lá no Beira-Rio, tá mais pra Beira-Lago ou Beira-Valão, é isso mesmo, o Flamengo vence o Internacional por 2-0 e no agregado, é claro, 3-0, porque vencemos o Internacional por 1-0 no Maracanã. Vamos falar sobre isso. Também, hoje ainda, Arrascaeta mantém fase mágica e Pedro confirma Mengão nas quartas de final da Libertadores. Vamos falar ainda sobre o próximo jogo do Flamengo contra o Estudiantes. Confronto da próxima fase. Hoje ainda, Arrascaeta celebra fase artilheira e diz o que é essencial no Flamengo. Eu tô muito feliz. Felipe Luiz se rende a Saul e celebra rápido entendimento com o Jorginho. Esses dois estão brilhando, Jorginho e Saul. Meu irmão, parece que jogam há 300 anos juntos no Flamengo. E vamos ainda ver, para finalizar, os próximos jogos do mais querido, do malvadão, do nosso Mengão. Flamengo aí jogando contra Vitória, Grêmio e Juventude, que bateu no Vasco de 2-0. É muita felicidade. Mas antes de seguir com tantas informações sobre o Flamengo, eu gostaria de pedir, irmão, se você ainda não deixou aquele like maroto, vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Até mexer aqui. Se inscreva no canal DNA Rubro Negro e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do mais querido. Lembrando que, você fortalece demais o nosso canal quando faz isso, irmão. E não paga um centavo, nem um centavo vai sair do seu bolso. E você só ajuda a gente, beleza? Você e eu possuímos o DNA Rubro Negro e amamos o Flamengo. Vamos para as notícias, sem mais delongas, começar falando sobre a ficha técnica, as estatísticas, na verdade, sobre esse jogo. Vamos falar sobre os melhores momentos, o que aconteceu no jogo de ontem. Vamos beber uma aguinha aqui, né? Nosso Mengão. Vamos lá. O Flamengo voltou a enfrentar o Internacional no Beira-Rio. Você já sabe disso, né? Desta vez pela Libertadores. Foram 3 jogos seguidos. 3 irmão, 3 lapada no bumbum do Internacional, irmão. 3 vitórias seguidas. Uma pela Libertadores no Maracanã, depois jogamos no Beira-Rio. 3-1 pelo Campeonato Brasileiro, segue o líder. E ontem 2-0 para fechar essa tríade, né? Pô, meu irmão, eu nem sei falar, mas tríade, eu lembrei da música, tríade, 3 notas, vamos lá. O Flamengo, então, venceu ontem no solo gaúcho, com gols de Arrascaeta e Pedro, tá? Sendo assim, o Flamengo garantiu a classificação às quartas de final e vai enfrentar o Estudiantes da Argentina. Vamos falar aqui rapidamente sobre as estatísticas, tá? Muito rápido. Vou passar aqui bem rápido, primeiro tempo, segundo tempo e depois as estatísticas totais para você ficar ciente. Vamos lá. Posse de bola no primeiro tempo, 38% para o Internacional, 62% para o Flamengo. 2 finalizações para o Internacional, 6 para o Flamengo. Finalizações no gol. Uma para o Inter, 2 para o Flamengo. Então, vamos lá, das 6 finalizações que o Flamengo teve, 2 foram com perigo. Das 2 que o Inter teve, uma foi com perigo, tá? Lembrando que dessas chances, o Flamengo converteu 1 gol. Então, o Flamengo foi para o segundo tempo aí com 1-0, né? Ganhando de 1-0 do Internacional. Passes certos. Isso aí é um absurdo, né? 213 para o Flamengo, 116 para o Internacional. Falando sobre impedimentos, o Flamengo teve impedido 4 vezes, tá? O Internacional nenhum, ou seja, criou muito pouco. Falando de desarmes, 15 para o Flamengo, 18 desarmes para o Internacional. Faltas, 4 para o Flamengo, 9 para o Internacional. Em cartões amarelos no primeiro tempo,
2 pro Inter, 1 pro Flamengo, tá? O jogo tava muito pegado naquele início ali, bem puxado, né? Nenhum dos dois times conseguindo jogar, mas o Internacional chegando muito duro, tava complicado. Já no segundo tempo, a posse de bola ficou 49% para o Flamengo, 51% para o Inter, que deu uma crescida, né? Mas uma crescida... Vamos ver aqui, ó. As finalizações no gol mostram que cresceu, mas não trouxe perigo para o gol do Rossi. Ó, foram 8 finalizações para o Flamengo, 6 para o Inter. Dessas finalizações, no gol, com chance, perigo, 3 do Flamengo e 0 para o Inter. Então, Inter, fique triste não. E aí, dessas finalizações que teve risco no gol, o Flamengo converteu mais uma, né? E o Inter nenhuma. Por isso, o Flamengo venceu de 2-0. Um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo. A Arrascaeta marcou com assistência do Plata, tá? E no segundo tempo, o Pedro, né? Nosso artilheiro, nosso jogador reverência, né? Nosso atacante, nosso artilheiro reverência. Ele recebe uma bola cruzada do Luiz Araújo, que entrou também no segundo tempo. Entraram ali por volta, faltando 20 minutos para acabar o segundo tempo, né? Sem contar com a questão dos acréscimos. E recebendo a bola do Luiz Araújo, meu irmão. Artilheiro, o cara sabe se colocar dentro da área, né, cara? É fogo. O cara, presença de área é fogo. O cara que tem isso, ele marca muitos gols, é o caso do Pedro, tá? Vamos aqui então falar dos destaques da partida, né? Outros destaques, ó. Gonzalo Plata jogou muito bem. Eu acho assim que ele, nesse jogo, ele foi bem diferente do que ele tem sido nos outros jogos. Ele correu muita disposição. Ele é corredor nato, né, irmão? Eu acho que ele é um atleta de corrida jogando futebol, e marcou muito bem. Ele foi muito importante defensivamente ao Flamengo e deu uma assistência pro Arrascaeta, né, de cabeça. Ele poderia ter sido fominha e tentado cabecear, mas ele, ao não cabecear pro gol e tocar pro Arrascaeta, ele deslocou um zagueiro no lance do gol, deslocou um zagueiro e o próprio goleiro. E a Arrascaeta chegou chapando, né, irmão? De peito de pé ali, um golaço, tá? Lembrando da dupla Saul e Jorginho, mais uma vez controlaram de forma absurda o meio de campo, mano. Não dá. Esses dois juntos ali no meio de campo é um domínio, é um toque muito rápido, é uma visão de jogo. E o Saul, parceiro, pra tomar a bola dele, quem toma a bola do Saul? Toma não, mano. Toma não, o Saul tá no outro patamar. Jorginho e Saul, outro nível, mano. Outro level, né? A dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, a gente já sabe, mano. São 31 jogos sem ser vazados nessa temporada. Absurdo. Passou ilesa aí nos 3 jogos contra o Internacional. Vamos agora então falar exatamente sobre o jogo. Falar um pouquinho do primeiro tempo e do segundo tempo. Acho que vai ser bem importante para você. Vai ser interessante saber disso. Eu vou tecer meus comentários aí sobre esse jogão, tá? A partida começou após um atraso de 20 minutos, motivado pela chuva de papel picado que infestou o gramado. Que porcaria foi aquela, meu irmão? Tá de brincadeira, os caras deixaram cair um monte de papel picado. O gramado ficou todo lá prateado, uma coisa incrível. A bola, irmão, parecia um globo desses de discoteca. Não dá nem pra ver a bola. A imagem do Premiere, por exemplo, tava difícil de ver, mano, porque eu acho que a câmera não conseguia focar direito. E aí você percebeu que quando mostrava só o jogador de perto, ficava uma imagem melhor, mas de longe ficava meio que desfocado. Cara, que loucura. E aí, ali eu vi muita maldade, porque quando começa o jogo, os jogadores do Flamengo até reclamaram que a área do Rocher tava limpinha, os caras limparam, e a do Rossi, mano, tava suja. Então assim, tu vê que realmente houve maldade. Aquilo ali parece que era para ser jogado. Se o Inter classificasse, jogaram antes para tentar desestabilizar o time do Flamengo. As tentativas nos primeiros minutos foram de contra-ataques que não geraram oportunidades reais ao Flamengo. Isso é fato, tá? E também não geraram ao Inter. O Inter estava tentando chegar nos primeiros minutos ali, mas com a pressão. Mas esse cenário começou a mudar a partir dos 20 minutos, quando o Flamengo ganhou terreno com volume ofensivo. Começou a dominar a partida. Varela teve a primeira chance, mas chutou para fora.
né? Rapaz, lembrando que o Varela aqui, domínio de bola que esse cara tem. Arrascaeta encontra o Varela numa bola difícil, o cara domina e bateu. Tô forte, mas a bola subiu. Mas assim, jogou muita bola. Varela pede passagem. É o titular desse time com facilidade em cima do Emerson Royal, que tem que ser reserva do Varela. Foi então que aos 28 minutos a Arrascaeta deu sequência à ótima fase para abrir o placar no Beira-Rio, tá? Samuel Lino finalizou de perna direita e Rocher deu rebote na defesa. Plata chegou na bola e tocou de cabeça para o camisa 10, que marcou de perna direita. Que gol bonito, tá? O Mengão seguiu melhor após abrir o placar e seguiu ameaçando o gol do rival. As jogadas ofensivas do Mengão passaram muito por Gonzalo Plata e Samuel Lino, que levaram vantagens pelos lados. Estavam jogando muito pelas pontas, jogando muito mesmo, de brando, cara, com uma pegada bem firme. Ainda que sem ampliar, o domínio deu muita segurança ao Flamengo e a gente foi para o intervalo com 1-0. Falando agora sobre o segundo tempo, o domínio do Flamengo seguiu presente no retorno do vestiário, o que rapidamente irritou o torcedor do Internacional. Os caras começaram a ficar revoltadinhos quando o Roger, né, Machado, tirou o jogador, vaiou o Roger, tem jeito, né? O Mengão anulou todas as tentativas ofensivas do rival, que só conseguiu trocar passes no campo de defesa. Bruno Henrique teve mais um gol anulado depois dos 60 minutos, né? O segundo no jogo. Bruno Henrique, rapaz, tá com uma velocidade violenta, né? Teve um gol que ele foi anulado por impedimento, que ele chuta dentro da área, ele corre, dentro da área de frente do goleiro, ele chuta, faz o gol. E o segundo ele dribla o goleiro e faz o gol, mas estava também impedido. E aí, para fechar, no momento que o time gaúcho ameaçou uma certa melhora, o Flamengo matou o jogo. Samuel Lino pegou o rebote de escanteio e rapidamente acionou Luiz Araújo na esquerda. O camisa 7 cruzou a bola, que atravessou a área e encontrou o Pedro na segunda trave. Tô vendo o gol aqui, coisa linda demais, né? E assim o Flamengo venceu aí o Internacional. Vamos agora então, mudando de assunto, né, mas permanecendo na Libertadores. Mengão, é claro que é o nosso assunto base. O Flamengo avançou para as quartas de final e vai enfrentar o Estudiantes na próxima fase. Bom. O próximo desafio será então contra o Estudiantes, que superou, né, o Cerro Porteño e garantiu presença na fase decisiva. A Conmebol ainda não divulgou a tabela detalhada das quartas, mas separou as semanas para os confrontos no calendário, tá? A entidade definiu previamente as semanas das partidas, mas os dias e horários ainda não foram oficializados. Os jogos de ida acontecerão entre 16 e 18 de setembro, só mês que vem, enquanto as voltas ocorrerão entre 23, na semana 23 a 25 aí, tá? A tabela ainda vai ser divulgada. Uma certeza é que o Flamengo vai jogar o jogo de ida, tá? No Maracanã, e vai decidir a volta lá no estádio Jorge Luiz Hirsch, tá? O Mengão ficou na segunda posição do Grupo C, enquanto o Estudiantes avançou na liderança do Grupo A. A disposição que foi benéfica no confronto com o Internacional, já que a vitória deixou o Flamengo em vantagem, porque a gente jogou o primeiro jogo de ida no Maracanã, né? A gente tem jogado o jogo de ida aqui em casa e o jogo de volta lá no estádio do adversário. Lembrando que existem outros confrontos ainda a serem definidos, né? Só para ter noção, São Paulo já passou, está na quarta de final, mas vai jogar contra o Botafogo ou o LDU, jogo que vai ser decidido hoje. O Libertad ou o River Plate vai enfrentar o Palmeiras ou o Universitário. Então é isso. O que está realmente definido é Flamengo, Estudiantes e Vélez contra o Racing. Show de bola. Então a gente ainda vai ter hoje, quinta-feira, esses jogos de novo, Botafogo contra LDU, Libertad contra River Plate, Palmeiras contra o Universitário, para que tudo seja definido. Seguindo, Arrascaeta tirou muita onda e na coletiva ele falou. Vamos ver aqui as falas de Arrascaeta, tá? Nosso camisa 10. Herdada de Zico. Feliz por ter ajudado o time, seja com gol ou assistência. Dentro de campo, isso é o mais importante para mim. Estou feliz,
estou podendo chegar na área e fazer o gol. No entanto, o mais importante era sair com a classificação, disse o Arrascaeta. Lembrando que ele é o líder da artilharia do Flamengo em 2025, tá? Vamos ver aqui essa reportagem, ó. Ao marcar no primeiro tempo, o Arrascaeta chegou a 15 gols na temporada, sendo o artilheiro disparado do Mengão em 2025. O vice-líder é Luiz Araújo, que deu passe para o segundo gol marcado aí pelo Flamengo. O Pedro tá chegando também, hein? Cuidado, Arrascaeta! Mas essa disputa com certeza é muito boa, né? Falando sobre Felipe Luiz, na coletiva, ele destacou o novo espírito do elenco, no elenco do Flamengo, e elogiou a atuação. Vamos ver aqui as palavras do Felipe Luiz sobre esse jogo, tá? Ó, o jogo onde teve uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores. Um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. Dizer que foi o melhor, assim é difícil comparar. Cada jogo tem as suas dificuldades. Viemos do Mundial, onde vencemos o campeão do mundo. É difícil, né? Tá falando do Chelsea. É difícil falar que esse foi o melhor sobre o meu comando, disse Felipe Luiz. Ele ainda completa, ó. É uma verdade que nosso grupo de jogadores está se reinventando, porque são muitas peças novas que chegaram, algumas importantes que saíram. Então, está com uma alma, um espírito novo. E era muito importante essa vitória para dar força e credibilidade, ainda mais para esse grupo que já era muito forte e que tem tudo para se fortalecer ainda mais. Belas palavras aí do nosso mister, né? E aí, para fechar, ele segue dizendo, ó, muito difícil jogar contra o Internacional e eles não chutarem no seu gol. É muito difícil jogar e eles não chutarem no seu gol. No Maracanã, por mais que tenha sido um grande primeiro e muito criticado no segundo tempo, né? Jogou muita bola no primeiro e foi muito criticado no segundo tempo. A verdade é que o Inter teve pouco perigo. A gente conseguiu dominar bem. É uma ilusão pensar que vai dominar os 90 minutos. O adversário também tem suas armas. A primeira diferença foi a volta do Arrascaeta. Ele segue dizendo que não jogou o primeiro jogo e alguns ajustes táticos. Detalhes que foram corrigidos durante a semana, né? Esse jogo aqui também tem coisas para corrigir. Não gosto de me iludir pelo resultado. Gosto de analisar friamente, corrigir os erros e potencializar o que vem sendo feito de bom. É bacana, né, cara? É isso aí. Eu acho assim que o Flamengo tem jogado muita bola e o Felipe Luiz vem crescendo. Cara, eu, por exemplo, sempre sou um crítico de qualquer técnico que esteja, na minha concepção, fazendo algo errado. Mas nunca pedi cabeça do Felipe Luiz, porque pra mim, ele é o melhor técnico que a gente tem atualmente no Brasil. Então como é que você vai tirar um técnico muito bom, que vem fazendo sim um bom trabalho no clube? Podemos até dizer às vezes que excelente trabalho, porque os demais, os que passaram anteriormente, tirando o Jorge Jesus, não fizeram um trabalho como ele tem, como as estatísticas que ele tem. Mas, pô, ele vem se corrigindo, cara. Ele é estudioso, né? E vem dando ao Flamengo uma cara incrível. E esse jogo de ontem, por exemplo, o Flamengo jogou com intensidade. Pra mim, os dois... O cabelo ficando doidão. Os dois jogos. Os dois tempos, né? Que é uma coisa que a gente critica muito. Agora, Felipe Luiz falou sobre Arrascaeta. Vamos ver aqui. Revelou algumas coisinhas sobre Arrasca. Vamos lá. Ó. Vocês conhecem muito o Arrascaeta, que entra no campo. Pega a bola, faz as suas jogadas. É um cara com número, né? Sempre, quase toda rodada, passa de 10 assistências e 10 gols. Então, de novo, sempre, quase toda temporada, passa de 10 assistências e 10 gols. Isso é muito difícil no futebol. Você achar meias com esses números. É um jogador diferente, mas eu vejo outro tipo de Arrascaeta. Desde que eu cheguei aqui, ele tem uma liderança silenciosa, disse Felipe Luiz. Olha ainda, ele segue, ó. Uma liderança muito forte dentro do vestiário. Não é só capitão pela antiguidade, não é só por isso. É um capitão porque ele fala, cobra, é o primeiro a fazer, é o primeiro a treinar, é o primeiro a puxar todos os companheiros para que façam também. E para finalizar, olha o que ele diz aqui, ó. Muito bom, ó. E o cara que mais, talvez, né, dos companheiros que eu tive aqui, um dos mais ambiciosos
que eu tive como companheiro e agora como jogador do Flamengo. Por isso não é coincidência que está nessa fase e eu estou muito feliz porque ele está vivendo talvez a melhor fase da carreira, na minha opinião. E eu estou conseguindo fazer com que ele se sinta muito confortável. Finalizou. Bacana, né? Esse relato aí você vê de fato o Arrascaeta tá jogando tanta bola, não, comendo a bola. Tem a mão do Felipe Luiz, é evidente. Porque se não tivesse, o Arrascaeta não estaria vivendo uma fase tão espetacular assim, né? Agora, Felipe Luiz também falou sobre Saul e Jorginho, né, cara? Ele se rendeu aí ao Saul, né? Que jogão que esse cara fez no nosso camisa 8, irmão. Gerson. Daqui a pouco ninguém vai sentir mais sua falta, parceiro. Coringa. Parece que o Batman chegou, meu irmão. Se chama Saul. Batman Saul. E aí ele celebrou aí o entendimento de Saul com o Jorginho. Vamos ver aqui as palavras do Felipe Luiz sobre o Saul. Vamos lá. Que jogo o Saul fez hoje, né? Mais um jogão, né? Estou muito feliz por ele, celebrou aí o treinador. E ele segue dizendo, ó, ele estava 3 meses sem jogar, de férias. Estreou com 3 treinos e hoje fez o seu segundo jogo de 90 minutos. Completíssimo, destacou o técnico. Ó, ele seguiu dizendo assim para fechar. O jogo dele já foi melhor hoje do que o primeiro. E o Saul que eu conheço ainda tem muito mais ainda para dar, projetou Felipe Luiz. Saul. Ninguém tomava a bola do Saul, parceiro. Aí, o cara tem uma pegada de marcação, mas, cara, que domínio de bola. Tu via os jogadores do Inter, às vezes 2, 3 tentando tomar a bola do cara, meu irmão. O cara tem uma disposição física ali e tal, não deixa tomar a bola. E a bola parece que cola no pé do cara, mano. Saul jogou muita bola e se entendeu com o Jorginho de uma maneira que... E que é engraçado que o futebol de Jorginho e Saul parece até ser um futebol lento, mas é um futebol lento que domina de um jeito. Apesar de ser aquele negócio ali, parece que os caras, mano, parece que os caras estão alisando a bola assim, mano, com o pé, e é uma coisa surreal. Que a bola não sai do pé dos caras, mano. Esse é o meio de campo do Flamengo, hein? Jorginho, Saul e De Arrascaeta. De Arrascaeta, irmão. Falando agora, pra fechar as notícias de hoje. Próximos jogos do Flamengo, vamos lá. Após vencer o Internacional na Libertadores e se classificar, o Flamengo volta a focar nos próximos jogos pelo Brasileirão. O Mengão terá pela frente Vitória, Grêmio e Juventude. Em meio a esses confrontos, um período de descanso aí por conta de uma data FIFA. Lembrando que o Carlo Ancelotti estava lá no Beira-Rio para ver o massacre do Flamengo pra cima aí do Inter, tá? Ó, Flamengo e Vitória. Na disputa pela liderança do Brasileirão, o Flamengo enfrenta o Vitória que, em contrapartida, tenta fugir da zona de rebaixamento. O duelo promete, com ambos os times vivendo momentos decisivos e precisando somar pontos. O Mengão vem de vitória no torneio diante do Internacional, né? O 3-1 aí, tá? No primeiro turno, o Barradão viu a vitória do Flamengo por 2-1. Arrascaeta e Bruno Henrique marcaram os gols do Mengão. O reencontro será na próxima segunda, dia 25. Então o Flamengo aí vai ter um período aí de descanso. E a gente, hoje é quinta-feira, só na próxima segunda-feira, o jogo aí às 21 horas, com transmissão da Sport TV e Premier. Então se liga, segunda-feira, jogo do Flamengo contra o Vitória, lá no Barradão. Na verdade, no Barradão não, vai ser no Maraca, deixa eu ver aqui. Falei besteira, hein? Isso, no Maracanã, tá bom? Porque o primeiro jogo foi lá no Barradão. Falando sobre Flamengo e Grêmio, ainda no Maracanã, o Flamengo vai estar recebendo o Grêmio, tá? No primeiro turno, os comandados pelo nosso mister foram até o Sul e bateram os donos da casa por 2-0 com 2 gols de Arrascaeta, sempre o nome dele, né, aparecendo. Na ocasião, o triunfo colocou o Flamengo na liderança do Brasileirão. E aí, o jogo de volta que vai acontecer agora no Maracanã vai ser no dia 31 de agosto, às 16 horas, tá? 16 horas vai ter transmissão aí da Globo e da Premier. Então, segunda-feira tem jogo do Flamengo, dia 25,
depois de mais 5 dias, mais 6 dias, no dia 31, o Flamengo vai ter o jogo aí no Maracanã contra o Grêmio. E para fechar os 3 próximos jogos, falando sobre Flamengo e Juventude, depois do confronto contra o Grêmio, o Flamengo e o Brasileirão todo vai dar uma pausa aí pela data FIFA, né? A seleção brasileira faz os últimos 2 jogos das eliminatórias entre os dias 1º e 9 de setembro. Assim, o Mengão volta a campo contra o Juventude só no dia 13 de setembro. Então, vamos lá? Flamengo joga contra o Vitória, segunda-feira, dia 25, depois contra o Grêmio, dia 31 de agosto. Bom, a gente só vai depois de ter jogo do Flamengo novamente no dia 13. 13 dias depois, a gente vai ver o Flamengo jogando contra o Juventude. Mas não temos ainda nem horário e quem vai estar transmitindo. A CBF ainda vai divulgar isso aí. Gostaria de saber de você, irmão. O que você achou de tantas informações? Deixe sua opinião nos comentários. É sempre um prazer estar com vocês aqui, mas eu preciso, infelizmente, fechar esse vídeo, Então gostaria de pedir você, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal Daniel Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, irmão, do Flamengo. É evidente que quando você faz isso, você me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Se você não nos segue ainda nas plataformas, Instagram, TikTok, Facebook, Kawaii, eu estou por lá também. DNA Rubro Negro, se você digitar isso, provavelmente você vai me encontrar. E é um prazer, cara, sempre estar aqui. Beleza? Compartilha esse vídeo com seus amigos rubro-negros, com os adversários também, com os nossos antes, porque todo mundo merece receber informação de qualidade. Saudações rubro-negras, para sempre, Flamengo.